Olá, tá começando o 182º episódio do A Fonte da Gigahertz, último episódio do ano, patrocinado pela Gorilla Shield e pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, já com saudade de você, Felipe. Semaninhas vão ficar acumulando notícias aqui, vontade de comentar. Vai que você vaza mais alguma coisa. Foram dias agitados, mas nós vamos tirar uns dias de descanso, então se você, ouvinte, abrir o F Podcast semana que vem e não encontrar episódio novo, é porque nós estamos de férias, mas voltaremos logo mais. Sim, a gente volta na segunda, na verdade, na terceira semana de janeiro. Dia 12 de janeiro tem episódio novo, vai ser quase um mesinho aí de férias. Porque eu tô precisando, pra ser muito sincero. E da semana que vem, né, putz, vai ser logo pré-Natal. Se tiver alguma coisa muito inacreditável, a gente grava episódio emergencial, mas depois Natal, Ano Novo, eu vou estar viajando, aí eu volto no comecinho de janeiro e a gente volta a gravar. Muito bem, recado dado, vou começar os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E eu tenho um follow-up, Felipe. Eu me rendi de assistir tudo de Pluribus que saiu até agora. Olha, inclusive o último agora. Inclusive o último agora. Tinha parado no terceiro episódio. Aí a Lari tava em São Paulo nessa semana, eu tava de bobeira aqui uma noite, falei, cara, quer saber? Deixa eu ver esse trem, vai. Aí eu assisti e eu gostei, melhorou, mas o último episódio é muito ruim. Nossa, eu senti que a série, antes desse episódio, os dois últimos, eles estavam indo bem, tava num ritmo bem legal. E aí esse eu assisti ontem à noite. Cara, eu tava já sentindo sono assistindo ao episódio. Eu assisti ele muito, muito, muito arrastado. Eu falo, pô, acho que é o sétimo episódio, né? É o Que já sétimo, estamos. faltam 2. Então, já estamos indo pro final da temporada. Eu falo, pô, final de temporada já quase e ainda tá nesse ritmo de, vamos ver o que acontece. Mas, em geral, eu gosto da série, eu gosto do mistério, eu quero saber o que, né, a explicação oficial. Mas esse último episódio foi arrastado. E eu fiz, sem dar spoilers aqui, né, etc, mas eu fiz uma coisa que eu devo ter feito uma ou duas vezes na minha vida, assim, porque eu acho que quando você tá vendo alguma coisa, até quando a parte é chato talvez às vezes de propósito, porque a mensagem que está sendo passada é que a coisa está entediante, ou que é um esforço muito grande, ou que está repetitivo, beleza. Mas nesse episódio eu precisei quebrar essa minha regra e pulei um segmento que eu falei, tá, já entendi. Aí eu pulava um pouquinho e ainda tava a mesma coisa. Eu falei, tá, já entendi. Aí eu pulava um pouquinho e ainda tava rolando. Eu falei, nossa senhora, cara, isso deu pra entender a intenção, mas, cara, haja paciência. Você deve saber exatamente que parte que eu tô falando. Eu pulei, deu não. Pois é, eu não cheguei a pular, mas a sensação era de, tá bom, já entendi o que tá acontecendo, eu já entendi o recado, mas é isso, eu consigo ver que eles tentaram passar justamente essa mensagem de que olha como demorou, olha como foi difícil, mas 40, quase 50 minutos disso, puxado. Mas tá legal, a temporada melhorou, tô empolgado pra esses 2 últimos episódios, e a Apple confirmou na semana passada que Pluribus se tornou já a série mais assistida da história do Apple TV. Ela não deu detalhes, se isso significa que é a primeira temporada mais assistida, ou se as pessoas já deram mais plays em Pluribus do que elas deram em tudo de Ted Lasso, por exemplo, e Severance, não sei, ela não vai falar. Mas ela disse que Pluribus é a série mais assistida da história da Apple TV, que foi curioso que foi no mesmo dia em que a Apple estreou o F1 lá na Apple TV, né? Então foi um dia, até brinquei, um dia agitado para a divisão de TV da Apple. Com certeza. Eu tenho visto muitas pessoas comentando sobre Pluribus, pessoas que eu considero fora da bolha da Apple, vendo uma galera até de amigos, assim, que dizem estar assistindo, estarem achando legal a série. Então, acredito que, de fato, tá ficando bem popular. Legal. Pois é. E é curioso que ela já tá sendo indicada a premiações, né? Já tem... Porque, dependendo da premiação, tem uns prazos pra estrear, pra finalizar a temporada. É meio bagunçado, mas... A gente viu o Critics' Choice Awards, Pluribus ser indicado como melhor série dramática, e a Ray Seahorn,
que tem que ganhar. Tinham que inventar um Oscar pra ela, que é de filme, só pra essa série. Ela tá muito bem nessa série. Eu adoro ela, já gostava desde de Better Call Saul, que foi outra coisa que eu vi com ela. E ela tá mandando muito bem nessa série. E é basicamente ela levando a série sozinha, né? E também saíram as nomeações lá pro Golden Globes, que é, tirando o Emmy, é a principal premiação do ano, e Pluribus também foi indicado a melhor série dramática, e de melhor série foi curioso porque o The Studio, né, que é sobre eles, a gente já falou sobre isso, né, que é boa, mas também é meio autorreferente bastante ali, mas Pluribus segue já levando pelo menos indicações, né. Já recebeu indicações, bem legal. E dá pra gente puxar o gancho, né? Que a própria Apple tá com bastante indicações, tanto que na categoria de drama a Apple tá concorrendo com 3 séries. Tem Pluribus, Severance e Slow Horses. As 3 estão concorrendo ao melhor drama. E no caso de melhor série de TV, né, na categoria ali de comédia, temos The Studio, que eu acho que tem altas chances de ganhar, né? Já ganhou o Emmy antes, então boas séries concorrendo e torcendo para alguma dessas séries da Apple ganhar, pelo menos, né? Ali em drama tem que ser ou Ruptura ou Pluribus. É que assim, em melhor série de TV, né, o estúdio tá concorrendo com Hacks, que também é sobre show business e é super bem cotada. Então vai ser uma concorrência, assim, né, de drama, pô, são 3, quase 50% são... Não, 50% são nomeações da Apple. Tá concorrendo contra The Diplomats, The Pitt, White Lotus, e é isso. Então a chance da Apple levar aí vai ser grande, e o Golden Globes acontece dia 11 de janeiro, comecinho do ano. E por coincidência a gente já volta aqui falando se teve ou se não teve, né? Porque a gente vai gravar o episódio justamente no dia 12, que é o dia seguinte. Bem fresquinho. Né? E uma outra coisa aqui sobre a Apple TV, só achei curiosa, né? A gente, no Brasil, existe a tradição de adaptar títulos de séries e de filmes porque culturalmente funciona melhor, tem N motivos, né? E quem faz a série ou filme não tem controle sobre o título que é localizado, adaptado, né? E existe a série Hijack, que é basicamente sequestro, né? Quando sequestra alguma coisa, geralmente um veículo ou um sistema, usam o termo hijack. E aqui traduziram como sequestro no ar. Só que a segunda temporada é no metrô. E ela vai seguir se chamando Sequestro no Ar, que não vai fazer o menor sentido. Eu me diverti com isso, cara. Fica no ar aí, né, a história do sequestro. Eu falei isso aí pro povo do Night Mac, eles se divertiram também. Falei, vocês não sabem da metade, cara. Weekends at Bernie's é tipo One Very Crazy Dead Guy. Os títulos brasileiros são incríveis. Essas adaptações são muito, muito curiosas. Pois é. E seguindo aqui já com follow-ups em relação à semana passada, a gente falou sobre como o Johnny Struge tava, talvez, pra sair, tinha falado com o Tim Cook, que ele tava querendo ir pra outro lugar, e etc. A gente ficou debatendo isso. Ele enviou um comunicado para a equipe dele, isso aconteceu pouco depois que a gente gravou aqui o episódio da semana passada, falando que, por agora, ele não tem planos de ir para lugar nenhum. Ele falou, gente, eu sei que vocês estão vendo aí um monte de reporte na imprensa, quero que vocês ouçam direto de mim. Eu não tenho nenhuma intenção de ir embora por enquanto, foram 2 condicionais que eu achei importantes aí, então tá tudo certo, e deve ter sido um alívio gigantesco para quem tinha também lido isso e falou, mas a gente tá sabendo agora por mais uma talvez demissão da Apple por meio da imprensa e trabalhamos com ele? Então ele falou que, por enquanto, ele não tem a intenção de sair, o que para mim não diz muito. Mas como é que você leu essa carta interna que não era para ser interna? Exato, e a impressão que eu tive, até a gente brincou com isso na semana passada, no outro episódio, é que ele queria um Pix. E talvez ele até recebeu isso ali, né? Eu acho que ele foi meio, tô disponível para quem quiser pagar mais. Não vai saber se alguém ali na Apple conversou com carinho, prometeu alguma coisa para ele. Ele, então, não vou mais sair, gente. Vou ficar por aqui por enquanto. Então, eu acho que ele tentou chamar atenção. A notícia anterior me pareceu uma notícia meio plantada ali por ele mesmo, justamente para mostrar que ele queria alguma coisa, né? Seja da Apple ou de outra empresa, ele queria uma atenção. E agora, para chegar depois da reportagem dele falando, não vou mais sair, por enquanto não. Eu acho que ele conseguiu a atenção dele, seja lá o que for, mas acho que deu certo, né? Eu acho, assim, lendo essa carta, pra mim, ela segue dizendo eu estou aberto a ir embora, porque
ele falar que não tem a intenção, não quer dizer não tô saindo. E falar, por enquanto, quer dizer, eu vou sair. Então eu acho que, sim, tudo bem, ele publicou isso para dar uma acalmada interna, e aquilo que a gente sempre fala, né? Essas cartas são feitas para elas serem vazadas, tem uma atenção aí para sair para o público também, mas ela tá feita sob medida para não ser muito compromissada e falar sobre prazos. Então, não sei, para mim ele segue aberto a sair, pode ser que a gente volte aqui e tenha falado, então, sabe o que aconteceu? O Strud foi, sei lá, tinha um lance que ele ia pra Intel, lembra? Que ele era um dos principais, não candidatos, mas dos principais cotados a virar o novo CEO da Intel quando saiu o Pat Gelsinger, acabou entrando o Lip Butan, que é o atual CEO, né? E a Intel tá de volta, né? Eles estão comprando a Samba Nova, que é uma empresa que faz chips específicos de IA, tem todo esse lance do governo americano que a gente comentou aqui recentemente. Então, vai saber se eles vão ser o Coringa do começo do ano aí. Mas ele disse que, por enquanto, não tem a intenção de ir embora, que pra mim quer dizer que ele pode ir embora ainda a qualquer momento. Hoje ele não vai embora, amanhã ninguém sabe, né? Hoje ainda é por enquanto. E a gente falou sobre o sumiço do modo noite com o modo retrato, né, que o Felipe notou, que a gente comentou na semana passada, e o Ellison Menezes falou, se eu não me engano, o modo noite fotográfico do iPhone foi lançado no iPhone 14 Pro e Pro Max. Ele falou, fui lá, comprei, parcelei em 12 vezes, quando ia tirar uma foto rápida, o negócio sempre ficava borrado, por conta da demora no processamento. Isso me fez desativar o modo só usar em situações pontuais. Cansei de perder momentos onde eu precisava tirar fotos rápidas. Agora eu estou no 16 Max e diminuí o problema dele, mas ainda existe essa parte da coisa borrada, mas pelo menos isso a Apple resolveu tirando o recurso, aparentemente. Então, Alisson, uma surpresa para você. Na verdade, foi lançado com o iPhone 11, faz mais tempo do que você imagina. Então, no 14, quando você comprou esse iPhone, o recurso já existia há um tempo. E, assim, eu entendo, até o que eu também comentei no outro episódio, o modo noite demorar porque ele funciona porque ele demora. Né? Estamos falando de longa exposição, então, para ele deixar a imagem com mais luz, ele aumenta o tempo de exposição para pegar mais luz e aí por isso que demora mais para tirar uma foto. Então, ao invés de você tocar no botão e já ter a sua foto, ele demora ali, ele regula o tempo de acordo com o que ele acha que vai ser necessário para o tanto de luz que tem no cenário. Geralmente 1 segundo, mas pode chegar a 3, 5. Se você tiver num tripé, ele vai até 30 segundos para você fazer aquelas fotos de céu todo estrelado. Mas eu também vejo por pessoas ao meu redor que muita gente não entende como que funciona o modo noite. Aí o pessoal, acontece muito isso. Quer tirar uma foto de algo... Ontem aconteceu comigo. Eu tava na rua, vi um gatinho bonitinho na rua. Falei, vou tirar foto do gatinho. Modo noite... A foto saiu toda borrada porque o gato saiu correndo, ele não esperou o modo noite acontecer, né? Então eu perdi a foto por causa do modo noite. Acontece. E acontece justamente por isso, longa exposição. Mas a pessoa muitas vezes não sabe o que tá acontecendo e fala, pô, esse negócio aqui só estraga minhas fotos, né? Então, como a gente tá passando por essa melhoria nas câmeras do iPhone, elas estão ficando cada vez melhores, com abertura maior, precisa cada vez menos do modo noite para situações, talvez foi por isso que a Apple resolveu tirar ali. Lembrando que é só numa situação específica que ela tirou no modo retrato. Nas fotos normais, o modo noite continua funcionando, mas acho que a tendência é ele se tornar uma função cada vez mais opcional. Quando o iPhone 11 era novidade, o sensor do iPhone era bem menor, então o modo noite aparecia muito mais vezes em cenários de luz escura. Hoje é bem mais difícil aparecer o modo noite numa foto, tem que estar muito escuro mesmo. Mas talvez seja esse o motivo. Porém, a Apple, até o momento, continua sem dar uma explicação, mesmo com a matéria, tentativa de contato, eles não explicaram por que tiraram o modo noite do modo retrato. A hora que você falou, então, tem uma surpresa pra você, alguma coisa. Eu falei, aí, Felipe já achou código que o negócio vai voltar aí no iOS futuro. Ainda não. Ainda não. Ok. E muito bem, vamos começar falando aqui sobre as notícias que pintaram nos últimos dias, mas antes disso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a fonte, e que quer falar com você que é MEI e que já devia, na verdade, estar se preparando para as mudanças que vão afetar essa categoria com a reforma tributária. A Firmou já está ajudando as empresas a entenderem o que muda, isso tanto na relação com os fornecedores quanto também de clientes, e vai mudar bastante coisa. Já tem empresa, inclusive, adaptando os formulários de fornecedor, né? Levando em conta essas mudanças.
Então, antes que você acabe perdendo um contrato, por exemplo, ou uma oportunidade, ou então acabe até deixando para ver isso de última hora, quando já vai ser tarde demais, a Firmoo quer falar com você e quer resolver isso o quanto antes para você, assim como faz aqui todos os dias pra gente, né? Então, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmoo Consultoria, que ela tá pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, inclusive com um primeiro contato sem compromisso, para ela já entender bem a sua situação e vocês definirem juntos os próximos passos a um preço que é bem acessível que ela está fazendo e adaptado para quem é MEI. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por, literalmente, todo o apoio que ela dá aqui a Gigahertz. Valeu, Firmoo! Muito bem, a Apple anunciou na semana passada uma coisa que eu tô achando a discussão curiosa a respeito dela. O que ela anunciou foi que ela vai passar a usar inteligência artificial para fazer dublagens do Apple Fitness Plus na voz das pessoas em inglês. Então eles vão começar com essa expansão hoje, na verdade, dia 15 de janeiro. Eles estão já começando, então agora em 15 de janeiro vai para 28 mercados novos, então tem Chile, Hong Kong, Índia, Holanda, Singapura, Taiwan e mais. E no começo do ano que vem eles vão lançar também para o Japão. Então o pessoal desses países vai poder acessar o Fitness Plus e ver o negócio no idioma deles, só que dublado com IA, com a voz da pessoa mesmo que gravou ali. Não vai ser um serviço de dublagem. E o que eu tenho visto sobre reação dessas notícias, as discussões foram: nossa, por que as pessoas não estão mais bravas com isso? Assim, no nível não é que elas... Por que elas não ficaram ainda mais irritadas com IA porque a Apple tá usando IA, entendeu? Ninguém ligou. Eu não sei se é porque aí... Vem eu falando, não sei se é porque as pessoas ligam um pouco pra Fitness Plus ou se elas estão mais acostumadas à ideia de usar a IA para fazer esse tipo de coisa. Pra dublagem, a gente vinha falando isso desde sempre, né? Quando o Bruno Casemiro ainda fazia parte do ADT, a gente falava sobre isso, e foi um dos primeiros mercados que foi afetado por essa introdução de IA generativa, e lá era bem ruim a dublagem, hoje já está muito melhor a tecnologia para fazer isso, então segue substituindo trabalhos, mas a Apple vai fazer isso. Acho que português ainda não está nessa leva, não sei se está chegando aqui no Brasil hoje, mas acho que a partir de agora é meio inevitável, né? Funcionando nesses idiomas, eles devem expandir. Você viu essa discussão também? O que você achou disso? Eu também achei que o pessoal não se importou muito, e aí acaba sendo um misto, né? Igual você falou, pode ser um tanto... As pessoas já não se importaram com o Fitness Plus como um serviço, mas eu também acredito que as pessoas já engoliram, aceitaram a ideia de que a IA tá aí e vai fazer esse tipo de coisa. Porque eu lembro que no começo, toda vez que tinha algo feito com IA, seja dublagem, um vídeo, um comercial, tinha muita repercussão negativa. Ah, tá usando IA, tá usando IA. Eu acho que agora as pessoas já aceitaram que veio pra ficar e é isso, não tem muito pra onde correr, né? Às vezes você vê reportagem na TV mesmo, que quando eles vão, na própria Globo, vai entrevistar uma fonte que não pode ser revelada, aparece a legendinha, voz alterada com inteligência artificial. Então, é isso, já tá fazendo parte do cotidiano, então a Apple falou, a gente pegou IA para alterar a voz de um serviço que quase ninguém usa, então acredito que não teve uma repercussão muito grande. Sobre os idiomas agora, inicialmente a Apple disse que vai estar disponível em espanhol, alemão e com japonês chegando no início do ano que vem. Então, por enquanto, são nesses 3 idiomas e nos outros países continua a disponibilidade legendada. Essa sempre foi uma crítica minha com a Apple nessa questão de expandir serviços, porque ela lançou o Fitness Plus, ela levou para vários mercados, o Brasil já tem há bastante tempo, mas para você ver a aula, ou você sabe inglês ou você vê legendado. Eu não acho que ver uma aula de fitness, seja lá qual for o esporte que você escolheu, é um negócio legal de ver legendado, porque você tá ali fazendo o movimento, tem que se mexer, e aí ficar lendo legenda não é bacana. Então, por um lado, que bom que eles finalmente estão fazendo algo para tornar o Fitness Plus usável por pessoas ao redor do mundo. Porque eu mesmo, né, alguns amigos já vieram falar, tem, né, vi lá que tem um aplicativo, como é que funciona, daí eu explico, a pessoa, que bacana, eu falo, mas é só em inglês, tá? A pessoa, putz, não tem português? Eu falo, não tem, só com legenda, aí a pessoa já desanima.
Então, por esse lado, que bacana que eles finalmente fizeram isso. Eu vi, acho que a própria Apple divulgou só um trechinho de como que vai ser essa dublagem, né? Que, segundo eles, como o Marcos bem pontuou, vai ser na voz do próprio trainer, ali, do próprio treinador que gravou o vídeo original. Eles usaram a IA para fazer a voz dublada em cima da voz original. Parece que tá uma voz bem ok. Fico curioso para ver quando isso chegar em português, que daí sim a gente vai ter uma avaliação melhor de se essa dublagem é boa, se substitui uma dublagem profissional. Acredito que, né, vamos ser sinceros, assim, óbvio que eu sei que os dubladores brigam muito com isso, mas, de novo, para um serviço que não é o mais popular do mundo, poucas pessoas usam, e para o treino ali, treinos geralmente de 10, 20 minutos, a dublagem de IA deve atender a Apple muito bem, né? E assim, até hoje, a dublagem automática com IA, ela tá meio ruim. Porque é desafiadora a parte de, em idiomas diferentes, a tônica da frase está em áreas diferentes. Não a sílaba tônica, mas a entonação mesmo ao longo da mensagem que está sendo passada. Né? Então, se a estrutura for diferente, gramatical, mas você mantiver a tônica, às vezes você coloca a tônica num lugar diferente do que é, e aí a frase fica estranha, né? E a gente viu recentemente a Amazon se meter numa confusão porque ela começou a dublar anime com IA, e o povo de anime é super envolvido, etc. Assim, o pior mercado eles escolheram para fazer isso, né? Para experimental. Né? Mas fizeram e tiraram do ar. A gente viu a parte de jogos também, tem uma parte de dublagem de IA que não foi muito bem sucedida. Vamos ver com o lançamento se hoje vai aparecer notícias falando sobre como ficou porco e a Apple vai ter que tirar do ar, ou se de fato ninguém se importa e porco ou não vai ser isso, né? Mas vai ser interessante ver como ela resolveu esse tipo de problema. O que dá para fazer, o que a gente faz, por exemplo, no IA sob controle. Eu falo em português e aplico o filtro da voz da pessoa por cima. E a pessoa gringa entrevistada fica certo, né? Porque aí você consegue fazer uma piada, consegue rir, a risada fica natural, não fica só haha ou riso, né? Não faz o menor sentido. Então, bom, não sei se eles fizeram isso. Imagino que não, porque aí é o mesmo trabalho de você contratar alguém para dublar, né? Mais ou menos. Então, não sei. Vamos ver na prática, no ar, a hora que tiver, como é que as pessoas vão reagir a isso. Mas é ela colocando um pouquinho mais de IA no ecossistema dela. Não sei se combatendo a noção de que ela está atrasada, mas ainda assim, incluindo um pouquinho de IA a mais. Às vezes é isso, né? Ela aproveita que, falando IA, isso aqui não é Apple Intelligence, né? Tanto que ela tá fazendo isso lá com, né, outras coisas. Mas quando você joga um anúncio desse, nós estamos usando IA para tal coisa, reforça aquele discurso, nós estamos atrasados. Nós estamos fazendo muitas coisas com IA, né? Só não o que ela prometeu na WWDC, mas fica no ar aí. Então acho que, né, por esse lado, para ela é ótimo divulgar que ela tá fazendo coisas com IA. E só uma coisinha antes da gente seguir. Falando ainda nesse quesito de dublagem de IA, que o YouTube mesmo tem aquela dublagem, eu acho horrível. Quando eu abro um vídeo do YouTube que tem a dublagem, horrível. Mas uma que tá me assustando, que tá ficando interessante, dublagem do Instagram. A Meta tá começando a dublar Reels, e tem umas pessoas que eu sigo que são gringos, e aí do nada eu abro um vídeo e a pessoa tá falando em português. E a voz me lembra muito a voz do criador original. Aí dá um bug no meu cérebro de uns 3 segundos, até falar, não, esse vídeo aqui não deveria estar em português. Aí eu vejo lá, dublado com IA, daí eu clico pra voltar no idioma original e falo, putz, tá começando a ficar bom. Então, né, vamos ver o que a Apple vai fazer, mas já tem gente por aí conseguindo fazer um trabalho minimamente decente. Sim, e é curioso que esse do Instagram, eu acho que ele pega qualquer idioma que você usa o aplicativo e aplica automaticamente. Porque, na verdade, tanto no YouTube quanto no Instagram, pra mim, às vezes eu abro um vídeo e tá em inglês. Eu abri esses dias o Instagram e tava o Michel, que era o do Pineapple, que depois virou Bottega, o bar que teve dos encontros do DT. Ele, Hi guys, this is Michel Felicio, head bartender. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí tava lá, traduzido com ele, eu falei, cara, o bagulho abriu em inglês direto aqui pra mim. E essa dublagem, o Instagram tá fazendo português, inglês e hindi. Então são os 3 únicos idiomas que rola, e rola bem, né, a boca bate certinho, então eles estão fazendo um bom trabalho mesmo. Dá pra sacar na hora que ainda assim é computadorizada a voz, mas tá bem melhor do que a do YouTube. É uma vergonha que eles lançaram isso, é ridículo, é muito ruim. Então vamos ver enquanto desse espectro que fica a Apple no índice YouTube, Instagram de dublagem. Muito bom.
E é claro também, se vocês usarem nenhum desses idiomas, digam pra gente o que vocês acharem de gigahertz.fm/feedback. Seguindo aqui com as notícias que pintaram na semana passada, eu tenho acompanhado muito de perto o processo da xAI contra a Apple e contra a OpenAI. O Elon Musk ficou bravo que quando saíram várias atualizações do Grok, o app não foi para o primeiro lugar da App Store, ele concluiu que só poderia ser porque a Apple está prejudicando ele, não porque ninguém se importa. Ele resolveu processar a Apple e saiu o processo enorme, muitos argumentos, etc., acusando a Apple de prática anticompetitiva pelo acordo exclusivo que ela tem com a OpenAI, de fornecimento de IA, e por isso ela torna impossível na App Store, ela prejudica os outros na App Store para valorizar esse acordo. Esse é o argumento dele. E ele falava várias vezes lá no processo, ele não, né? A xAI falava várias vezes no processo sobre super apps. E não parecia ter muito a ver isso com a história toda, mas tudo bem, né? Aí teve a Apple e a OpenAI tentaram extinguir o processo, falar para o juiz dispensar o processo, o juiz falou, ainda não, quero ver mais antes de decidir qualquer coisa. Então o processo vai passar pela fase de discovery, que são quando os documentos sigilosos são abertos, e para mim é isso que o Musk quer com esse processo, e as duas empresas vão ter que mandar, as empresas podem pedir de outras empresas, vão mudar outra também, para ficar tudo ali, e os advogados dos dois lados, ou dos três, né, já que tem a OpenAI e a Apple juntas, têm a mesma base para trabalhar em cima disso e se defender ou acusar. Quando o juiz falou que não, a xAI protocolou 2 pedidos. E os dois usando uma lei, acho que chama Sherman Act, uma coisa assim, que é quando um documento está fora da jurisdição dos Estados Unidos. E essa não é uma lei, é um acordo. Esse acordo entre vários países define que as empresas podem pedir documentos de outras empresas, mesmo fazendo parte de outro país, quando é um processo que a empresa tenha disponibilidade, vontade, esteja disposta a participar. E a xAI mandou 2 documentos desses, por enquanto. Aposto que vai mandar mais. Um foi para o Alipay, que é um dos né, super apps que existem lá acho que esse específico não sei se é chinês. E também o Kakao Talk, que é um outro super app que é coreano. E o super app é aquela noção de que não é tipo o Banco Inter. Nossa, pega nosso super app. Você tem a conta em uma lojinha, você não tem um super app. Para de me encher o saco. Mas é quando tem tudo mesmo. Comida, carro, loja, telefone, conta bancária, chat. De fato, isso pega muito na Ásia, principalmente, né? E no processo, eles citam vários outros aplicativos, todos asiáticos. Tem esse aqui em Singapura, tem esse aqui não sei onde, tem esse aqui não sei onde, e vai. Então, minha aposta é que ele vai querer fazer isso. E no argumento, na hora que ele está falando de super app, é um argumento que eu não, ironicamente, tentei muito fazer sentido, não só do argumento por conta própria, mas também como que ele se relaciona com todo o resto do processo que ele abriu. Ele diz o seguinte, né? Super apps permitem que os clientes troquem de telefone, não usem mais o iPhone, e o acordo exclusivo entre a Apple e a OpenAI protege o monopólio da Apple e mantém os preços de iPhones altos. Eu não entendi. Mas cada vez mais está com cara de que o objetivo desse processo não tem nada a ver com o ranking da App Store, não tem nada a ver com o Grok não sendo destacado no must-have apps, mas sim mudanças nas regras da App Store que facilitem a existência de um super app nos Estados Unidos. E isso ignora completamente, eu falei isso na matéria que eu escrevi sobre isso, o fato de que esses super apps viraram super apps sob basicamente as mesmas regras que ele está reclamando que a xAI não dá certo por causa disso. Tem incentivo de governo nos países, o que acontece é que tem diferença social, econômica, cultural, tem um monte de outras coisas. Mas o processo não tem nada a ver com o ranking de App Store, o que ele quer é que facilite o modelo de negócio dele, que tá falho desde o começo, mas a culpa é sempre dos outros, quando o assunto é Elon Musk. Mas essa foi a minha leitura, que eu sei que ela é bem baseada no desprezo que eu tenho por ele. Como é que você viu isso tudo? No que você disse faz bastante sentido, vendo ainda tudo que ele tá pedindo. É isso. Primeiro que a gente já tinha até cogitado no outro episódio, quando conversamos sobre esse assunto, que ele queria informações, né? Porque é isso, esses processos levantam informações, documentos, coisas sigilosas sobre o modelo de negócios da Apple, de outras empresas envolvidas também. E a gente já vê, né, que ali ele está pedindo basicamente documentos de estratégia, de venda desses super apps. Então, acho que no fim das contas
essa briga dele, pra falar, a App Store é injusta e não tá divulgando o meu app. É realmente porque ele tá com outros interesses, ele tem outros planos em cima desse processo. Não sei se isso vai pra frente, como a gente bem notou. No momento, o juiz ele quer ver mais coisas, mas não quer dizer que o processo já tá andando, que já tá indo pra frente, que já virou algo contra, de fato, a Apple. Eles estão investigando ali o que vai ser feito, mas inevitavelmente nesses processos, de novo, sempre surgem documentos, coisas internas que podem ser úteis para o Musk, que eu concordo com você com os negócios falidos dele. Vamos ver se isso vai resultar de fato em alguma ação, mas vindo de Elon Musk, essa palhaçada não me surpreende. Ainda mais em cima desse discursinho de a minha não tá em destaque na App Store. Talvez não tá em destaque porque não é bom ou porque ninguém liga, né? Acho que ele não pensou muito nesse ponto, né? Mas tudo bem, né? Mas, nossa, que preguiça que eu tenho cada vez que eu vejo algo relacionado a esse cara. É impressionante. Ontem mesmo que teve aquele tiroteio horroroso na Austrália, saiu um monte de matéria que fala que o Grok tá se embananando inteiro pra explicar a história, tá falando que o nome do cara que salvou, na verdade, é um dos terroristas, e que quem salvou foi... Sim, tudo errado, como é que você dá destaque pro negócio desse, né? Mas aparentemente o processo é isso, eu até falei na matéria, é o método Epic Games. Vai que cola, no caso da Epic colou, né? Foi chutada de propósito da App Store e ela conseguiu, a gente vai até falar sobre isso em seguida, muita coisa desde que pintou esse processo. Se no caso do Twitter, do XAI, né, vai dar, ou do Musk vai dar o mesmo resultado, vamos ver. Quem define é o tribunal. E até falo na matéria, não, eles podem processar? Podem. Ok, tem que analisar? Analisa, sei lá, a justiça vai definir, mas pelo menos seja sincero sobre o motivo pelo qual você está processando. Porque nem ser chutado para fora da App Store ele conseguiu, como foi o caso da Epic Games, que fez o negócio dar certo. É o que ele tentou, né, botando o chatbot para falar sobre sexo com criança, mas ainda assim, nem para isso ele teve competência suficiente. Né? Enfim, seguindo aqui, vamos falar justamente da Epic Games. Saiu na semana passada mais uma decisão, mais uma etapa de resultados. E foi curioso ver como teve aquele lance assim, né? Acontece um fato. E os dois lados meio que cantam vitória sobre o mesmo fato, faz parecer que não foi a mesma decisão. Né? Teve muito lugar que falou, não, a Epic consegue uma vitória esmagadora sobre a Apple. O próprio CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, falou, não, finalmente, agora deu. E a mesma matéria, teve gente que falou assim, não, a Apple conseguiu derrotar, no próprio 95 Mac, né? A Apple derrotou o banimento, e tudo é verdade, né? Depende de como você aborda isso. Mas saiu mais uma decisão e a Apple, de fato, conseguiu argumentar com sucesso na corte aquela decisão que mandava, né, facilitar ou permitir comissões, ou na verdade mandava proibir as comissões de compras, por exemplo, feitas na web, mesmo quando o link, a compra, ela vem de dentro do iOS, quando era para a web, tinha essas brigas todas, né? O Tim Sweeney falou que isso é uma vitória, que ele finalmente vai poder fazer Epic Games funcionar do jeito que sempre deveria ter sido. No caso da Apple, ela conseguiu também, vai ainda assim conseguir um troquinho ali em relação às compras que acontecem tendo o iPhone como um veículo da venda, basicamente, o facilitador ali da venda. E eu acho que agora tá com mais cara de uma coisa que vai ficar, tendo mais recurso ou não, que esses processos não acabam nunca, né? Deve ficar mais ou menos assim, funcionar como modelo da App Store nos Estados Unidos e outros países, quando tiver processo, vai meio que direcionar para isso também. O que você acha? Bem por aí mesmo. Nossa, essa disputa também é outra coisa que vai muito longe. E também é sempre assim, né? Você falou do Tim Sweeney. É sempre ele comemorando que agora vai. E nunca vai também, porque eles ficam andando em círculos. Mas né, o que você falou é bem verdade, depende muito do ponto de vista que a gente tiver essa notícia. De fato, a corte derrubou a proibição da Apple cobrar, de ter comissões ali por compras feitas fora do ecossistema da App Store, compras na web, mas o tribunal também falou, é que daí isso que fica muito vago, né? O tribunal também entende que aquela comissão que a Apple tentou colocar de 27% era uma comissão proibitiva. Né, que era uma comissão justamente para falar, não vale a pena usar isso, vou ter que usar o sistema da App Store mesmo. Então, o tribunal vai deixar a Apple cobrar, mas também falou que não é para ela cobrar um valor proibitivo, mas também não disse quanto que é para ela cobrar.
Então ficou uma coisa assim super vaga. Eles querem que a Apple e a Epic cheguem a um acordo quanto a essa comissão, mas eles querem que isso seja justo. Então, assim, eu não sei se elas, por conta própria, né, Apple e Epic, vão chegar em algum acordo que seja bom de fato, né, para as duas partes, porque cada uma vai tentar se beneficiar. A Epic sempre vai querer que a Apple acabe com todo tipo de comissão e a Apple sempre vai querer cobrar a comissão mais alta possível que eles puderem. Então, no fim das contas, é o que eles falam, que se eles não chegarem em um acordo, a própria corte vai poder definir qual que vai ser a comissão justa de acordo com eles. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, mas acho que aquele famoso nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, né? Todo mundo já perdeu um pouco nessa história, a Epic já perdeu nessa história, a Apple já perdeu nessa história. Então, por mais que alguns vejam isso como uma vitória da Apple, ainda me parece uma coisa meio em cima do muro, que no fim das contas não tem ainda algo tão definido, ou seja, essa história vai continuar até provavelmente algum juiz falar quantos por cento que a Apple pode cobrar, porque a Apple sempre vai querer cobrar o máximo que ela puder. E para arredondar, acabar com essa parte legal, teve uma outra coisa que aconteceu nessa semana que envolve verificação de idade na App Store. Tem também a mesma coisa em vários lugares do mundo, tem processos e procedimentos parecidos rolando, cada um apontando para um lado, sobre como tentar proteger jovens de entrarem em becos escuros e no vórtex de caos, que são pedaços da internet, alguns deles dentro de redes sociais que todo mundo usa, né? Existe a discussão própria a respeito de se jovens têm ou não que usar a rede social. A Austrália acabou de fazer valer uma lei que proíbe menor de idade de usar a rede social. Isso vai levar uma década para ver algum tipo de resultado, mas está acontecendo lá, é um lugar, vai ter um experimento. É engraçado que é uma ilha, um lugar fechadinho e isolado que vai fazer o experimento. Pode ser a situação perfeita, né? Mas não vai ser hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 5 anos que a gente vai ver o resultado disso. A próxima geração que não tiver nascido com esse contato, aí a gente pode passar a ver resultado. O ponto é, nos Estados Unidos, uma das propostas envolve obrigar que a App Store seja o lugar da verificação de idade e que caia sobre a Apple a responsabilidade de fazer o sistema que mantenha as crianças longe sim, só possam baixar aplicativos que são apropriados para a idade delas. Basicamente é isso, né? E na semana passada o Tim Cook foi lá até Washington para ele próprio fazer o argumento da Apple, que é falar, não, a responsabilidade não tem que ser nossa. A responsabilidade é sobre cada pai, mãe, responsável da criança e tem que ser em cima do sistema que a gente já está fazendo, que é filhinho ganhou um iPhone novo. Mamãe vai estabelecer, vai fazer a conta dele. Coloca a conta dele como conta de menor dependente da conta dela e ela faz o controle, a validação, toda a parte fica sobre ela. E a lei está dizendo, não, é você, Apple, que tem que fazer porque a loja é sua. E a Apple fala, tá, mas os apps não são meus. Então fica um apontando o dedo para outro, ninguém quer assumir o controle disso. Eu vou sair da frente. Para mim, a resposta é sim, tem que ter de todas as pontas esse tipo de controle, porque só assim vai funcionar, né? Senão não adianta nada, né? Mas ele foi lá fazer isso, tem um lobby enorme em cima disso, a Apple já faz anos está brigando, porque essa lei, essas propostas de lei, elas vão e voltam várias vezes. Está de novo acontecendo isso, mas o fato do Tim Cook ter ido até Washington diz para mim que a Apple sabe que vai acabar sendo aprovado desse jeito, porque tem outra questão, né? Aquele bando de velho babão que está aprovando leis que nem sempre entende muito bem o reflexo, o resultado, a consequência do que eles aprovam. Se dá para fazer ou não, principalmente, né? Então, ele foi até lá e tentou argumentar. Eu não vou perguntar para você, Felipe, de que você acha que tinha que acontecer. Porque eu acabei de falar, talvez a resposta seja tudo. Mas como é que você olha para essa situação? É exatamente isso. Eu realmente concordo com você no sentido de que, já que vai fazer, faz as duas pontas. Não dá pra ficar jogando pra um lado ou pro outro, porque se você deixa um lado aberto, eventualmente alguém vai achar uma brecha pra fazer. Então que feche dos dois lados, né? A responsabilidade não deveria ser só da Apple, mas também das redes sociais, de todos os aplicativos que estão disponíveis lá. Então, a Apple já tem ali um certo controle nesse sentido que você também pontuou, de a criança pode, né, o pai pode criar uma conta para a criança que é monitorada pelo pai, para instalar o aplicativo o pai aprova, então meio que já existe um sistema ali por parte da Apple, mas existem jeitos ali da criança, né, baixar uma rede social e
criar uma conta, fingir que tem uma idade que não tem. Então, acho que o sistema de verificação deveria acontecer não só do lado da Apple, mas também do lado de quem distribui os aplicativos. Agora, falando do caso especificamente, o que eu acho é que a Apple, como você também bem observou, já está sentindo que vai perder essa briga. Não é algo de agora que a Apple já vem tentando fazer ali um certo lobby com políticos nos Estados Unidos. Teve já um caso no Texas, né, que a lei vai entrar em vigor agora em 2026, se eu não me engano, que também eles tentaram bastante, ficaram bem em cima e não teve jeito, a lei passou. E eu acho que esse novo App Store Act que eles estão tentando passar a um nível maior vai acabar indo. Por isso que a Apple já está em cima. Ela tem medo de perder, até porque, como a gente sempre fala aqui no Fonte, perder um processo desses abre precedentes para ela perder em outros lugares do mundo. Ainda mais nos Estados Unidos, né, que é a casa dela. Se ela perde lá, ela já perdeu em todo o resto do mundo. Então é óbvio que ela vai ficar em cima, vai tentar fazer lobby, vai tentar convencer políticos, mas do jeito que as coisas estão andando, do jeito que as discussões sobre isso estão se intensificando, do jeito que temos vários velhos lá que não sabem nem o que estão fazendo, mas estão votando, porque, enfim, já sabemos como funciona a política. Me parece que é muito inevitável que esse tipo de coisa vai passar, e eu só espero, e de novo, não sou contra a Apple ter que fazer algum controle extra, mas eu espero que não fique só na Apple, que outras empresas, desenvolvedores, donos de redes sociais, outras big techs, também tenham que implementar seus próprios controles. E no fim das contas é isso. A gente mesmo, nós não vamos ver os resultados tão cedo. Mas eu espero que façam algo que seja bom para todo mundo daqui a alguns anos, né? A Austrália mesmo, como o Marcos falou, já está tentando, mas vai demorar até a gente saber de fato se os efeitos foram grandes ou se mudou, fez restrição, não adiantou nada, todo mundo continua dando um jeitinho de usar, né? Mas no fim das contas é isso, a Apple sabe que já é uma batalha perdida para eles. Assim, eu tenho várias restrições à lei da Austrália, a gente já falou muito sobre isso no área de trabalho, principalmente, né? Porque lá, em primeiro lugar, o que foi banido foram 10 redes sociais, as mais famosas. Inclusive, o que não é especificamente rede social, mas também tem aspecto social. Mas, sei lá, o Roblox não tá. Que é jogo pra criança, mas tem um problema de segurança gigantesco lá. O pessoal queria que banisse Minecraft. Fala, pô, aí não sei, né? Mas, daí assim, o quê? Você acha que as crianças... pronto, vai todo mundo agora pro parque brincar de amarelinha. É óbvio que não vai usar as outras que estão disponíveis ainda, que elas vão passar a crescer, né? Tem muito problema lá, mas eles estão tentando alguma coisa. Já é algo, ao invés de ficar só discutindo, né? No caso dos Estados Unidos, é curioso que a gente não falou aqui sobre quem conseguiu se safar muito disso, as redes sociais. Uma parte do argumento, antes era assim, a Apple falou, não, é o Facebook que tem que fazer. O Facebook falou, não, é a Apple que tem que fazer. Ficava batata quente desse lado pro outro. Agora parece que as redes sociais, pelo menos nesse momento, conseguiram se livrar disso. A briga tá sendo, é a App Store ou é o pai, a mãe responsável na hora de fazer a conta da App Store? Eles conseguiram totalmente sair disso, que não seria factível também, né? Você ter cada rede social implementando ou a sua solução, que é ser um pesadelo, ou uma solução nacional do governo de você subir seu documento. Isso abre caminho, por exemplo, para um vazamento de documentos que já aconteceu, né, com a lei dos Estados Unidos sobre você ter que provar a sua idade para acessar site pornô. Quem que vai mandar um documento de identidade para conseguir acessar site pornô? É a hora que a pessoa quer menos ser identificada, né? Então, também não funciona. E já teve vazamento de dados. Assim, o documento de um monte de gente acabou vazando porque o banco de dados estava sendo usado para isso, foi exposto, né? Não tem solução única, principal. Não existe, nunca vai existir uma coisa dessa. Tem que fazer alguma coisa? Sim, mas em vez de ficar com essa batata quente, sim, é de todo mundo a responsabilidade. Vem todo mundo aqui, a gente vai conversar e não sai dessa sala até chegar numa solução tecnicamente factível e que todo mundo fique igualmente dessatisfeito com ela, porque satisfeito ninguém vai ficar. Então vamos lá, conversem, vou trancar e só abre a hora que você bater 3 vezes aqui, tipo, pra dar veredicto de processo quando tem um júri, né? Se não for assim, não vai ter solução. Não é só um lado. Enquanto ficar nessa discussão que é só um lado, o objetivo, que seria proteger as criancinhas, é o de menos nessa história. Dá pra ver que todo mundo, no fim das contas, é um negócio, não importa o quão diga que se importa com o bem da humanidade. Na hora mesmo que a coisa aperta,
a gente vê quem que é de verdade, né? Com certeza. Muito bem, conseguimos sobreviver a essa parte que eu sei que ela me irrita, mas ela aconteceu e a gente acaba falando sobre ela aqui, porque afinal ela faz parte do pacote de informações que apareceram. A gente vai finalizar o episódio com coisas muito mais bacanas, inclusive uma delas foi o tanto de coisa que o Felipe vazou na semana passada. Foi um tsunami, um fire hose de vazamentos, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você usar o cupom GHZ no checkout para aproveitar, por exemplo, até 80% de desconto com mais 5 que são cumulativos nos acessórios da Gorilla Shield, a promoção de Natal que eles estão fazendo, então fone de ouvido, bateria, né, carregador é aquele que eu adoro, que é o 3 em 1, que eu uso para viagem, né, que ele dobra, parece uma carteira. Você desdobra ele, você carrega o Apple Watch, carrega o iPhone, carrega os AirPods, tem até uma luzinha também ali de cabeceira, super bacana, eles têm mala, tem caixa de som, tudo isso você aproveita em gorillashield.com.br. Eles têm, né, por exemplo, para proteger o telefone, capinha, tem película, eu falei de carregador, falei esse específico 3 em 1, mas tem o magnético, tem o de carro, tem o de parede, tem o Ti, só que não é magnético, tem um monte de opção, tá? Então vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e aproveita 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado à Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e por todo o apoio ao Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito obrigado e vamos lá. O que eu fiz foi pegar uma lista de notícias e coloquei aqui na pauta, porque o Felipe Espósito foi, eu brinquei, o firehose de vazamentos. Então, 2 perguntas. Quem é a sua fonte? Me dá o contato dela. A terceira pergunta é, por onde você quer começar a falar sobre isso? Eu coloquei cronológico os vazamentos que você fez aqui, mas a gente pode escolher a ordem que você quiser. E aí? A fonte é segredo, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre todas essas descobertas que estão publicadas lá na Macworld. Foi uma semana agitada, até surpresa pra mim, porque a gente sabe que fim de ano é tudo devagar e a Apple não lançava nunca esse iOS 26.2. Eu falei, gente, cadê esse iOS novo? Tem nada acontecendo. Pois bem, tá garantido o Natal da blogosfera Apple. Muitas notícias para todo mundo cobrir. E a gente pode começar falando de um produto que já vem sendo rumorado há bastante tempo, que é o Studio Display 2. Já faz um tempinho que outras fontes, Mark Gurman, a galera vem falando, Ross Young vem falando também da possibilidade da Apple lançar um novo monitor, que provavelmente vai ser a segunda geração do Studio Display. E agora temos especificações mais concretas com base num código interno do iOS que eu consegui ver esse código. Então lá tinham informações sobre produtos que a Apple ainda não lançou. Esse código é um código pré-WWDC, então ele não é tão atual, mas por ser interno ele tem informações de coisas que a Apple já tem no roadmap dela, que ela já planeja lançar em algum momento, principalmente coisas para o ano que vem, para 2026. E aí tinha lá um devicezinho com o codinome J527, que esse codinome já foi vazado por Mark Gurman anteriormente, e ele falou que muito provavelmente é a segunda geração do Studio Display. A gente já sabia, então o codinome não é novidade, a gente já sabia que a Apple pretende lançar um monitor provavelmente no ano que vem, mas nesse código encontramos ali referências tanto a HDR e suporte a ProMotion 120 Hz, que são 2 coisas que o Studio Display atual não tem. Então a gente está falando de um monitor que vai ter ProMotion, vai ter a taxa de atualização de até 120 Hz, e o HDR, que também é novidade do mundo aí dos rumores, e que coincide com algo que o Ross Young falou há muito tempo, que ele acreditava que a próxima geração do Studio Display ia mudar de LCD, que é o painel atual, para mini LED, que é a tela que a gente tem no MacBook Pro, porque o LCD comum, até tem gente que tenta vender LCD como HDR, mas não é HDR de verdade. HDR de verdade precisa de OLED, mini LED, precisa de outra tecnologia. Então, se tem um indício ali no código de que esse monitor suporta HDR, muito provavelmente ele tem outro tipo de painel que não seja LCD. Eu apostaria em mini LED, que é algo que o Ross Young já falou, porque o OLED a Apple está começando agora, tá rumores de que ela vai lançar um Mac OLED, mas eu não acho que já vai chegar o OLED no Studio Display. Eu apostaria em mini LED, mas aí é uma aposta minha, eu não sei qual que é o painel, eu sei com base no que a gente viu, que ele tem 120 Hz e tem
HDR de alguma forma. Então, para quem estava esperando aí um Studio Display novo, estava querendo um monitor novo, mas não queria comprar um com 60 Hz, tá chegando e pelo código, de novo, é coisa interna, planos podem mudar a qualquer momento, que a Apple não anunciou isso para ninguém. Mas internamente os comentários lá é que esse novo monitor vai ser lançado já no ano que vem. Então, tá cada vez mais próximo, essas descobertas se alinham com rumores de outras fontes, então tá aí. Ah, e outra curiosidade, dentro desse monitor, e isso é bem interessante, a gente pode esperar o chip A19, o mesmo chip do iPhone 17 dentro desse monitor. O atual, o Studio Display atual, ele tem o A13, que é o chip do iPhone 11, se eu não me engano, e esse chip ele é usado ali para gerenciar a webcam, o microfone, o áudio espacial dos alto-falantes. Então a Apple basicamente colocou um chip de iPhone dentro do monitor para gerenciar essas coisas, mesmo ele não tendo ali nenhum recurso smart. Eu acho que vai continuar não tendo, mas é curioso, né? Porque a gente está falando de rumores que vai ter um Mac mais barato com o A18 e a Apple vai ter um monitor com o A19 e ela não vai usar isso para rodar nenhum sistema, né? Só para fazer o monitor existir. Então, provavelmente ela deve ter chip sobrando lá e decidiu que o A19 é o melhor para isso. Mas tá aí, Studio Display 2 vai ser um baita upgrade, né? E a minha dúvida é, eu sei que você tem, aliás, está na foto, né, o que você tem, seria suficiente para você fazer o upgrade? Eu vou colocar um segundo qualificador aqui. Eu sei que no Brasil é ridículo quanto custa. Então, se você morasse nos Estados Unidos, seria o suficiente para você fazer o upgrade? Eu acho que se eu morasse fora, eu faria sem pensar, porque a gente tá falando de 1.600 dinheiros, que é o preço do Studio Display nos Estados Unidos. Aqui tá quase 20 mil reais, então é um negócio muito proibitivo, né? Você gasta 20 mil no monitor, é puxado. Eu mesmo consegui comprar o meu por um preço bem menor que o que a Apple vende, ainda assim um preço alto, mas bem menor. Eu tô satisfeito com o meu, óbvio que seria muito bom ter ProMotion, HDR, mas eu vou ficar na espera de uma outra promoção para quem sabe eu cogitar comprar, mas não é uma prioridade no momento. É muito dinheiro, né? Sim. Sobre ter monitores em geral, né? E eu adoraria, por exemplo, esse novo, eu olho e penso, agora sim, tanto a parte de taxa de atualização, quanto o HDR, o fato de talvez ser mini LED, enfim, isso tudo que você explicou, eu olho e falo, putz, beleza, não estaria abrindo mão de nada em relação ao meu monitor do MacBook Pro aqui de 16 polegadas, só para ter, né, entre aspas, um monitor bem maior, né? Mas eu fico pensando na diferença que você talvez sente, você pode falar sobre isso, quando você vai pegar seu computador e trabalhar no café, por exemplo. Porque você não é o Mark Arment que leva o monitor embaixo do braço, ele levou o iMac dele, cara. Ele fala, ele tem uma bolsa de levar iMac quando ele vai, sei lá, ele mora lá no fim de mundo, lá em Nova York, numa ilha, né? Quer dizer, Manhattan é uma ilha mais longe lá de Manhattan. Quando ele precisa ir pra Manhattan, ele pega o iMac, bota embaixo do braço, numa capinha e vai, pega o trem, né? É inacreditável isso. Mas eu fico pensando, por exemplo, eu tô muito feliz e satisfeito com as 16 polegadas do MacBook Pro. É mais do que o suficiente no dia a dia, para editar é uma beleza, ok. Se eu tivesse um monitor enorme, é claro que ia ser muito mais legal. Exceto quando eu precisasse pegar o computador e trabalhar fora de casa, que eu não ia levar o monitor. Aí ia parecer que eu tava editando as coisas no Game Boy, eu imagino, porque ia diminuir muito, fazer muita diferença, né? Tudo é referência. Tudo bem que, bom, você edita vídeo também, né? Então é ainda mais complicado que editar áudio, né? Você sente essa diferença e ela é chata, você acostuma? Como é que é essa troca de contexto pra você? É irônico, né? Porque eu tenho um MacBook que é pensado em portabilidade, mas 99% do tempo ele tá plugado no monitor e eu tô usando ele como um desktop. E o meu é de 14 polegadas, que daí é pra ser mais prático mesmo, né? Mas eu sinto essa limitação da tela. Eu falo, putz, saí de uma tela tão espaçosa que sobra espaço para todas as janelas e agora as janelinhas estão aqui brigando por espaço. Então, me dá um pequeno faniquito, mais do que a tecnologia da tela. Isso me incomoda menos do que a questão do espaço, né? De pegar a tela e falar, nossa, tá tudo meio apertadinho aqui. Se eu vou abrir o Final Cut, o vídeo minúsculozinho assim no cantinho da tela, enquanto no Studio Display eu consigo deixar o vídeo em 1080 assim inteiro de um lado e a ilha de edição do outro. Então, pra mim, trabalhar com o monitor aumenta muito minha produtividade, eu sinto, sim. A tela do Mac é isso, virou uma tela de emergência, né? Quando eu preciso sair pra algum lugar, trabalhar fora,
ela funciona, mas eu sinto falta de ter mais espaço. Agora, de tecnologia, eu confesso que eu não ligo tanto, porque a gente sempre recebe algum relato aqui na fonte de gente falando, nossa, porque se eu saio do ProMotion com uma tela de 60 Hz, meu Deus, fiquei cego, acabou minha vida, arruinou meu dia. Eu não ligo tanto. Se eu tô aqui no MacBook agora que tem 120 Hz, beleza, consigo ver que é mais fluido, mas se eu começar a usar o Studio Display, é um negócio que 1 minuto depois eu já esqueci que ele é 60 Hz e vai. Ele, apesar de não ser HDR, o Studio Display atual, ele tem 600 nits de brilho padrão, o que já é muito alto pra gente pegar aí outros monitores. A concorrência geralmente fica 300 nits, 400, então 600 nits é o brilho SDR da maioria dos devices Apple, né? Quando você está usando eles no modo no HDR, eles ficam ali em torno de 600 nits mesmo, então nisso eu também não sinto muita diferença, mas com certeza ter esse novo, né, para quem vai comprar ele, vai ser legal justamente por isso, porque vai ser exatamente a mesma tela que você tem no MacBook Pro, agora grandona ali com muito espaço, em 27 polegadas, e vai ser ótimo, não tenho dúvidas, mas tô feliz com o meu, por enquanto. E acho que o Marcos agora já tem a resposta dele, né? Que também, por enquanto, acho que vai ficar sem Studio Display mesmo, né? Se eu morasse nos Estados Unidos, fosse 1.600 dinheiros, eu acho que eu compraria essa segunda versão, porque é isso que eu falei do agora sim, né? Tem tudo que eu acho que eu sentiria falta não tendo acesso ao primeiro Studio Display, né? Só bacana saber que ele vai chegar com isso tudo. Então, acho que eu compraria. Ainda nem uma questão, assim, eu não consigo nem me imaginar indo lá pra fora e trazendo um desse também na mala, porque não dá, né? Então, era só se eu morasse lá, mas, assim, procurando problema, porque, pra mim, tá ótimo aqui o meu setup, né? Claro que dá pra melhorar? Sempre dá. Então, beleza, mas é de 16 polegadas, né? Não é 14. Enfim, isso é o Studio Display. Teve outro, na verdade, outro foi o combo já de 2, né? Sobre iPads também, o que esperar que já deve chegar no ano que vem, né? O iPad com o chip A19 e também o MacBook Air M4 com o chip N1. Que eu olhei e falei, nossa, N1, eu já perdi o fio da meada, o que era o N1 mesmo? Então vamos lá, iPads no ano que vem. É muito chip, né? Tem chip H1, N1, C1. A Apple, cada ano que passa, inventa um chip novo. O N1 é o chip wireless da Apple, que é basicamente o modem Wi-Fi da Apple. Ele lida tanto com Wi-Fi, Bluetooth, e eles introduziram esse chip com a linha iPhone 17. Todos os modelos 17 têm ele. Não é diferente do chip C1, que dá o modem 5G. Esse a gente ainda só tem nos iPhone 16e, iPhone Air e eu acho que eu não lembro agora se o iPad Pro, acho que o iPad Pro novo na versão também. a versão 5G também tem, mas o N1 é só o de Wi-Fi e Bluetooth. E o que a gente descobriu sobre os novos iPads que estão para vir no ano que vem primeiro, o iPad de nada, o iPad Boy, que o atual ele tem o chip A16, né, o de 11ª geração, iPad 11, enfim, ele tem vários nomes para esse iPad que ele não tem nome nenhum, né? Ele deve ganhar o chip A19 no ano que vem, o que vai ser um salto bem grande do A16 pro A19. Já tinha um tempo também que Bloomberg vinha falando que a Apple vai atualizar esse iPad de entrada, mas ninguém sabia ao certo o chip. Pelo menos de acordo com o código, o chip que a Apple está testando é o A19, o mesmo do iPhone 17, mais uma vez, o iPhone 17 base. E isso vai ser muito bom para o iPad de entrada, porque o atual com a 16, ele ainda não tem Apple Intelligence, por exemplo. Acho que é o único device, né, de iOS que a Apple vende hoje que ainda não tem suporte à Apple Intelligence. Ela fez toda aquela coisa de botou chip mais recente em todos os iPhones, colocou 8 GB de RAM e tudo. O iPad mini ganhou chip mais recente para suportar a Apple Intelligence, mas o iPad de entrada nada. Então, no ano que vem, para quem ela lançou depois que já tinha, sim, ela já tinha atualizado outros produtos com chip para tornar compatível, e quando saiu esse iPad, ela falou: esse não, tá fazendo falta? Aí cada um pode dar a própria conclusão. Mas o hardware, ela escolheu especificamente não deixar ele à prova de futuro desse jeito. Exato, não dá nem pra falar que ela não sabia, porque já tinha lançado o Apple Intelligence, então foi uma escolha ali de mercado mesmo, não colocar naquele momento. Mas a próxima geração muito provavelmente vai ter, então bem legal que já vai vir o A19, não é nem o A18, já vai vir no A19. E eu vi algumas pessoas falando, nossa, mas por que o A19 e não o A18? Né? Geralmente o iPad de entrada ele fica um chip defasado em relação ao que ela tem ali de momento. Mas aí tem alguns pontos pra gente considerar. Primeiro que não quer dizer que ela vai lançar esse iPad já agora no começo do ano,
Talvez ela lance esse iPad lá pro final do ano, que daí já vai ter o A20, o A19 já vai ser um chip do ano anterior. E talvez ela tenha chip A19 sobrando aos montes, até porque a gente sabe, ela tem o iPhone Air, que pelo jeito não tá vendendo muito, então o que não deve faltar lá é chip A19 para ela usar em qualquer outra coisa que não seja iPhone. Então, mas tudo indica que esses iPads que tem o codinome J581, que é o modelo Wi-Fi, e J582, chip A19, 8 GB de RAM e o chip wireless N1, que para quem tá no modelo atual, que tem o chip A16 e o outro ainda do iPad 10 que tinha o A14, se você tá nesses modelos, vai ser um salto bem grande pra galera que quer comprar um iPad novo, bacana, sem ter que gastar rios de dinheiro. Que lá fora esse iPad ele sai por $349, se eu não me engano. Aqui no Brasil uns R$ 3.000. Então para você comprar um iPad com o chip mais novo por esse valor, é um bom negócio. Então acho que esse iPad vai chamar bastante atenção quando a Apple lançar ele. E outro que, zero surpresa, já tinha sido rumorado, mas o código confirma que vai existir, é o iPad Air com chip M4 dentro. E com base nos códigos, todo o resto continua igual. Câmera, todas as especificações iguais. Vai mudar que tem o chip M4 e também o chip N1 para Wi-Fi mais avançado e Bluetooth mais avançado. Mas de resto, mesma tela, provavelmente o mesmo design, mesma câmera, isso não deve mudar. Então, 2 iPads esperados para o ano que vem, o iPad de entrada com a 19 e o M4 Air. Não tem referência nenhuma a novo iPad mini e novo iPad Pro nesse código. Não quer dizer que a Apple não possa lançar, pode ser que ela só não tenha ajeitado as coisas no momento em que eles estavam fazendo essa build que acabou vazando, mas também pode ser um indício de que nesse ano não vai ter mesmo um novo iPad Pro e nem o Mini, porque são 2 modelos que ela não atualiza exatamente uma vez por ano. Ela acabou de atualizar o Pro, então pode ser que em 2026 não tenha mesmo um novo iPad Pro e nem um novo iPad Mini. O calendário de lançamento de iPad até hoje ela não conseguiu se acertar. Ela já mudou de estratégia algumas vezes, de ter todos os modelos de iPad com a mesma base de chip e só mudava o tamanho para a pessoa escolher o que ela queria. Acho que não deu muito certo. Ela também começou a separar, tem ano que lança, ano que não lança. O iPad ainda segue meio bagunçado ali, né? Então não faz muita surpresa exatamente não ter esse código lá, o que você falou. Não quer dizer que não tenha. Mas acho que daria para imaginar um ano que vem nem tendo iPad Pro, como já aconteceu no passado, né? Também com outros modelos, enfim, né? Esse é o lance de iPad. Agora, um que eu tenho uma curiosidade teórica, eu preciso ver a hora que chegar o anúncio para saber se eu vou querer comprar ou não. Mas a ideia eu gosto, que é o tal do dispositivo conectado, que talvez seja, talvez não seja, uma caixa de som com um iPad colado, que não é um iPad, mas uma caixa de som com display. E você também deu uma espiadinha um pouco mais a fundo aí nos códigos. O que deu para aprender com isso? Cara, uma coisa que eu já entendi com base nesses códigos é que esse produto tá pronto há muito tempo, sentadinho lá dentro da Apple, esperando ele ser lançado. E muito provavelmente a gente sabe o motivo, que é Apple Intelligence. Já tinha rumor, o Gama já falou que a Apple já tá fazendo esse tal HomePad há muito tempo. E ele não foi lançado até agora porque o método de controle principal dele seria comandos de voz através da carangueja mais avançada, e isso não está pronto, então a Apple não quis lançar, não quis queimar o produto, vamos dizer assim, porque o HomePod a gente já sabe, é um produto que depende da carangueja, ela não funciona direito, logo metade do produto vira alvo de críticas, porque o principal método de controle dele não funciona bem. Então acho que eles querem evitar isso, mas tá tudo muito, muito, muito bem estruturado, que indica que é um produto que tá pronto. Tá lá só aguardando a Apple dar o sinal verde para ele ser colocado nas lojas. Nessa build que a gente conseguiu dar uma olhadinha nos códigos, descobrimos que ele de fato é um device que tem uma câmera embutida, é uma câmera 1080p, não é uma câmera 4K, que é igual a câmera do iPad. O iPad, a webcam dele é 1080, a maioria dos Macs também, acho que não tem nenhum Mac que chega, é só o iPhone que tem a câmera frontal 4K, mas o resto é tudo 1080 ainda, do HomePad vai ser 1080. Tem Center Stage, que faz sentido, né, pra ter ali aquele recurso que fica te seguindo quando você tá numa videochamada. Tem Face ID, tudo indica que ele vai ter uma autenticação ali, uma biometria, e pelo que a gente viu, de fato, a Apple tá testando, e aí é aquilo, é uma coisa que está sendo testada, pode ser que seja cancelado, mas
que a Apple está testando um sistema que consegue fazer a detecção de diferentes pessoas para usar essa detecção para outra coisa. E que muito provavelmente é aquilo que o Gurman falou, que o HomePad ele conseguiria ver quem que é o usuário que está falando com ele, né, pelo rosto, provavelmente, pela facial, para mudar o perfil do produto. Então, né, se você está numa casa com 3 pessoas, ele consegue ver quem que está no ambiente e automaticamente mostra os aplicativos daquela pessoa, as configurações daquela pessoa, as músicas, filmes do Apple TV, que seja. Então, muito provavelmente ele vai ter sim esse sistema que reconhece quem está interagindo com o produto e aí muda para o perfil dessa pessoa. Mas, de novo, é um produto que já está praticamente pronto e que só não foi lançado mesmo porque a Apple deve estar segurando por causa da bendita Apple Intelligence. E ainda assim, o design dele segue um mistério. Isso pra mim é o que é impressionante, porque especialmente considerando que ele tá pronto há muito tempo, eu imaginaria que etapa regulatória de algum lugar ia vazar, do negócio da Eurásia lá, que sempre vaza, ou ia ter algum... ia brotar na Rússia... Como aconteceu algumas vezes esse ano, que o design disso a gente ficaria sabendo, a gente veria alguma foto borrada, mal tirada, escura, mas não. Isso segue sendo um mistério. A gente vê muito o conceito do que, como é que ele pode ser, dá pra ter uma ideia mais ou menos, né? Mas o design mesmo segue o mistério, né? Eu acho que nesse caso a Apple se beneficia porque é um produto que vai ter baixa demanda e ela deve saber disso, então é um produto que vai vender menos, ela consegue segurar mais a produção, provavelmente. Então ela não tem. Igual o iPhone. Ela começa a fazer iPhone 4 meses antes do lançamento, porque tem que fazer milhões de unidades que ela sabe que vai vender horrores. O HomePad talvez dá pra ela fazer um mês antes de começar a vender, não sei, né? Tô chutando aqui, mas imagino que isso acabe ajudando a Apple a segurar mais o produto, porque baixa demanda, pode fazer mais tarde, então talvez ele ainda não entrou, apesar de estar pronto, não entrou naquela fase de produção que vai para a China e fazem milhões de unidades para mandar para as lojas. Então, acho que deve ser algo nesse sentido, mas está aí. Esse dispositivo é referenciado nessa build interna. Ele vai ter um chip A18, então também vai ter suporte à Apple Intelligence, inclusive a gente também encontrou ali referências que internamente a Apple segue trabalhando em Apple Intelligence com a ideia de lançar no início de 2026, então a ideia, pelo menos de quando esse código foi feito, ainda era lançar a Apple Intelligence lá por volta ali de abril, com a iOS 26.4, e o código também indica que esse novo device, que a gente chama de HomePad, vai suportar, a nova caranguejo vai suportar algum tipo de recurso de Apple Intelligence. Então, de novo, muito provavelmente só não foi lançado ainda porque a Apple já quer vender ele como um device que tem Apple Intelligence, não mais aquela coisa de, é pronto para Apple Intelligence, e aí não tem nada, né? Então, acho que faz sentido nesse caso para eles esperarem mesmo. Sim, totalmente. Esse é um produto que há alguns anos daria para ter lançado com a carangueja como ela é hoje, mas a humanidade já sabe que dá para você ter uma coisa melhor, né? Então, porque o problema seria, a experiência seria exatamente o que a gente já sabe que pode esperar, que é parecido com a do HomePod, com ela no iPhone, não funciona muito bem, né? Então ela queimar um lançamento desse, sabendo que vai ter uma tecnologia melhor, que teoricamente vai oferecer um desempenho mais bacana, vai entender o que você pediu, vai fazer o que você quer, ou não é só, sei lá, procurei você, pergunta no iPhone, aqui eu não faço nada. É ruim, né? Vamos ver como é que vai ser. E falando na carangueja, um dos códigos que você viu também, você fala que traz dicas a respeito de uma carangueja melhorada, né? Isso associado ao HomePad, mas essa melhora, tirando o que a gente já sabe que pode esperar da Apple Intelligence, teve coisa nova também específico da carangueja, que você deu uma espiadinha que a gente pode esperar? Pelo que eu vi, tudo indica que é o que a Apple prometeu e até agora não entregou, que é a questão da carangueja mais conversacional, né? Uma conversa mais natural, que isso a gente pode esperar, e isso vai vir para os iPhones, iPads, Macs e para o HomePad. Ele também tem ali nos códigos esse suporte, essa carangueja que tem conversas mais naturais, lembretes de forma mais natural também, tudo isso ali acaba sendo mencionado nos códigos. Acredito que é o que a Apple, né, vem prometendo mesmo, de que você vai poder falar de um jeito mais natural, pedir para a carangueja interagir com os aplicativos.
E, mais uma vez, reforçando que, segundo o código, pelo menos, a meta da Apple é lançar isso com o iOS 26.4, na primavera do hemisfério norte de 2026, que geralmente ela chama as atualizações dela, né, de... essa aqui é a versão WWDC, é a versão Fall, né, que é o outono, que é o final do ano no hemisfério norte, a versão primavera 26. Então, essa nova carangueja tá lá no sistema como primavera 26, então... Muito provavelmente a ideia, a menos que algo ruim aconteça de novo lá dentro e eles resolvam fazer mais uma versão da carangueja e falar que não deu certo, que eles vão fazer tudo de novo, deve chegar mesmo com o iOS 26.4. Beleza. E um que não foi surpresa, porque a gente está esperando isso já faz tempo, mas que não saiu até agora, foi o vazamento que você publicou sobre o HomePod mini novo e também AirTag versão nova, que essa já está empoeirada. Vai sair já com a terceira versão das duas coisas, talvez do AirTag, né? HomePod é uma vez a cada ano bissexto que a Apple pensa em atualizar. Mas o que pintou de novidade sobre isso, tirando o mistério de por que diabos a Apple não lançou esse negócio ainda. Especialmente AirTag, que nem depende da carangueja. Que AirTag é um negócio que a Apple gosta de empoeirar, né? Eu sempre lembro quando o Rambo encontrou aquele monte de coisa de AirTag e, sei lá, levou uns 2 anos pra Apple anunciar de fato o AirTag e começar a vender isso. Então, inclusive nos códigos que nós vimos, é referenciado lá, AirTag 2025. Então, muito provavelmente... A ideia original era ter lançado em algum momento desse ano, mas por razões não rolou. Por razões ela decidiu que, sei lá, tinha muito estoque de AirTag 1, vamos vender tudo primeiro, depois lança o 2, não é uma prioridade, e acabou jogando pro ano que vem. Mas, segundo os códigos desse AirTag 2025, podemos esperar coisas como um recurso chamado Improved Moving, que muito provavelmente pelo nome, ele vai ter um rastreio mais preciso quando o AirTag estiver em movimento, que hoje se você... Quem tem AirTag pode fazer o teste. Você abre o Precision Finding, que é abre aquela setinha para você ir buscando o AirTag, e começa a balançar o AirTag na mão, ou qualquer coisa. Ele vai aparecer, AirTag se movendo, o rastreamento ficou impreciso. Então, muito provavelmente, esse Improved Moving é um rastreamento melhor para quando o AirTag está se movendo, né? Quando o objeto está se movendo. De repente, um carro, por exemplo, que eu sei que tem gente que coloca AirTag em carro, em animal, o pessoal coloca AirTag em tudo, né? Então, tudo indica, com base nesse código, que isso vai ser melhorado na segunda geração do AirTag. Até tem um rumor, por exemplo, que a Apple muito provavelmente vai usar o chip U2, né, que ela chama de a segunda geração do chip ultra banda larga, que é o chip que faz ali o rastreamento preciso, o Precision Find, que mostra quantos metros que você está à distância do AirTag. Ele deve ter um chip mais novo, então acho que esse chip vai habilitar, né, esse rastreamento mais preciso, com alcance maior, e tudo isso acaba aparecendo ali nos códigos desse AirTag 2025, que, né, já não é mais 2025. Tem também ali, que a gente encontrou nos códigos, nível detalhado de bateria, que o AirTag hoje ele só mostra o iconezinho da bateria quando ela está acabando. Daí ele mostra um iconezinho para você saber que ela está acabando, mas fora isso, não tem um detalhe exato da pilha dele. Mas parece que a Apple pelo menos está testando mostrar isso de alguma forma. Mas em essencial é isso. A AirTag 2 deve chegar no ano que vem com um rastreio mais preciso, talvez alguma novidade ali relacionada à bateria. Não temos informações, né, com base nos códigos sobre o design, mas pelo que outras fontes já falaram, o Gamma mesmo não deve mudar, deve continuar o mesmo design aí daquela bolachinha achatada que algumas pessoas até reclamam, mas eu queria um formato fininho para colocar na carteira e tal. Acho que dessa vez vai ser o mesmo design de antes mesmo, mas com melhorias bem-vindas, com certeza. E assim, a Apple perdeu o timing de lançar, porque AirTag, tudo bem que o americano compra, não custa nada, né? Custa 20 conto, eles compram uma, não custa muito dinheiro, né, pra eles. Mas época de festa, né, fim de ano, vai viajar, é uma boa oportunidade de comprar, ou então volta às aulas, mas sei lá, fim de janeiro, começo de fevereiro. Tem lugar que pausa 2, 3 semanas, né, de verão deles, que é em julho, aí sim tem os 2 meses, né, 3 às vezes. Então também é um time meio ruim, né, quando que eles vão lançar isso aí, mas é curioso o porquê que até agora não saiu. E seguindo em frente, e pra gente, eu acho que finalizar os seus vazamentos, ao menos que você tenha um na manga aí, que você não tenha falado ainda. Vai saber.
Você, gostei quem sabe. Você também não só falou sobre o que a gente pode esperar no futuro próximo, mas no futuro de bem longo prazo, com próximas, plural, versões de iOS, o que é curioso que deu para acessar isso a partir aparentemente de um build pré-WWDC, né? Mas o que tem de destaque no iOS 27, 28, 29, 30, 35 que você viu aí? Pois é, o que eu também vi algumas pessoas comentando é, mas como que uma build do iOS 26 tem coisa do iOS 27, 28? A resposta é o seguinte, a Apple, internamente os engenheiros não trabalham em novos recursos de forma linear. Eles não abrem um projeto e escrevem iOS 27 e começam a pensar o que vai ter nele. Eles trabalham em coisas novas. Eles estão a todo momento inventando recursos, criando coisas. E aí eles vão ter um sistema interno que chama Feature Flags, que é como a Apple dá o nome a cada recurso do iOS, como eles podem ligar ou desligar cada recurso. Então eles vão colocando, criamos o recurso tal. Coloca um nome e coloca lá, esse recurso a gente deve terminar ele a tempo do iOS 27. Esse recurso a gente vai terminar ele a tempo do iOS 28. E aí, se o recurso fica pronto, ele fica ligado. Se ele não ficar pronto, eles desligam e aquele recurso some da build que sai para todo mundo. Então é mais ou menos assim que eles trabalham lá dentro. E aí, como essa build é uma build interna, ela tem alguns dos códigos, né, dos recursos que estão mexendo para futuras versões do iOS. Grande parte é para o iOS 26.4, mas tem alguns do 27, do 28. O que mais chama a atenção que eu coloquei lá na matéria da Macworld, tem indícios de que o aplicativo Saúde vai passar por um tipo de redesign ou vai ter pelo menos uma interface um pouco diferente. Isso inclui, por exemplo, um novo layout para as categorias, um novo jeito simplificado de você registrar dados, porque tem como você adicionar dados manualmente no App Saúde e tudo indica que vai ter um jeito simplificado de fazer isso. Não encontrei referências a uma assinatura, mas tem aquele rumor de que a Apple vai lançar um serviço chamado, provavelmente, Health Plus, que daí até o Gurman falou que vai ter uma IA integrada que vai conseguir responder perguntas com base nos dados de saúde que você tem. Então eu acho que se a Apple vai redesenhar o aplicativo Saúde, muito provavelmente é para já se preparar para esse serviço, que talvez não venha agora no 26.4 com esse redesign, mas que ela, sei lá, redesenhe o aplicativo agora e aí depois, no iOS 27, ela lance esse serviço que tanto vem sendo falado por aí. Mas tem indícios de que o App Saúde vai ganhar uma boa atualização com o iOS 26.4. Outra coisa do 26.4, o autofill de cartões de créditos, que é o auto-preenchimento. Quando você abre o Safari, vai num site, vai fazer uma compra e aparece o cartão de crédito ali em cima do teclado, que você só clica e ele já preenche tudo. Isso deve finalmente chegar para aplicativos de terceiros com o iOS 26.4, pelo menos está sendo testado internamente. Deve ser coisa da União Europeia, mas que provavelmente vai chegar para todo mundo, né? Porque tem toda aquela coisa que a Apple faz essas pequenas coisinhas que só funcionam em apps da Apple. No caso, esse só funciona para o Safari, mas tudo indica que agora vai ser expandido para app de terceiros. Então você vai conseguir acessar os seus cartões salvos no iCloud e também se você digitar um cartão dentro de um aplicativo, ele vai perguntar se você quer salvar esse cartão no iCloud para usar de novo no autofill em outros aplicativos. Então, recurso pequeno, mas muito legal. Pastas no Freeform para organizar. Eu, particularmente, quase nunca uso o Freeform, mas é um aplicativo que existe e ele vai ganhar pastas. Um que me chamou a atenção, e não tenho muitos detalhes sobre, mas também deve vir com uma futura atualização do iOS 26, é um Sports Tire para o aplicativo Apple TV. A gente sabe que a Apple está investindo bastante em esportes, em coberturas, adicionando cada vez mais conteúdos ali. E geralmente o Tire, né, que a gente chama, é um pacote, né? Tanto que geralmente tem lá pega Netflix, Disney, sempre tem o Ed Tire, que é o plano com anúncios, basicamente. Então, ter essa referência a esportes pode ser um indício, mas daí é uma especulação minha, que eles vão lançar um plano mais caro do Apple TV com mais coisas de esportes. Isso está lá referenciado no sistema como algo que vai vir no início do ano que vem, então pode ser que ela anuncie alguma novidade relacionada a esportes no Apple TV para o iOS 26.4. Então, essas são algumas das coisas de iOS 26.4 que me chamaram a atenção. Tem também a nova carangueja com a Apple Intelligence, isso está lá, que deve chegar
com o 26.4, e algumas coisinhas relacionadas a isso, é tudo bem por baixo ali, não é nada visível para o usuário, mas camadas de segurança, melhorias relacionadas à autenticação de conta da Apple, mas esses recursos são os que chamam a atenção, que devem pintar aí nas próximas versões de iOS 26. Tem algum que te chama a atenção, Marcos, desses? Olha, eu gosto muito da ideia de um aplicativo reformulado de saúde, porque minha crítica sempre foi... Parece que você abre o aplicativo de saúde e parece que está abrindo a gaveta do quarto do adolescente, assim. Tem um monte de coisa jogada, desorganizada, difícil. Às vezes você sabe o que você quer, você não consegue achar. Eu, pelo menos. Pode ser que eu seja burro, mas eu não... Tem hora que eu falo, eu quero achar esse negócio do coração. Cara, você não acha. Eu sei que eu já vi. Eu sei que existe. É um painel. Sei a cor, sei o layout, eu não consigo achar. Então, eu sempre critiquei o fato do aplicativo de saúde ele ser um coletor gigantesco de dados e ser muito difícil tirar proveito disso. O que é ótimo para apps de terceiros. Tem apps de terceiros que são muito melhores e que merecem destaque por conseguir te trazer de um jeito muito mais eficiente, mais bonito, mais fácil as tendências, porque não é dado. Eu dei 12 passos, depois dei 45, depois dei 0, dei 0, dei 25, isso não quer dizer nada. Tendência, né? Ajuda, o que isso quer dizer, né? Isso a Apple está começando a fazer já faz um tempo, mas ainda assim está muito aquém do que daria para fazer. Eu imagino que imaginava, né, que ela estivesse esperando ela ter o Health Plus para lançar isso tudo junto, um pacotão reformulado. Até se você não assinar o Health Plus, vai ter benefício para você. É um app reformulado. O que está me dizendo é um pouco disso, o que é bacana. Então fico muito feliz porque eu acho que tecnologia associada à saúde é uma das coisas mais bacanas que a gente viu acontecer e evoluir nos últimos anos, mas ainda assim está mal distribuído. E eu sei que para quem tem iPhone ainda assim é um recorte pequeno, mas vamos ajudar, por que não, né? Então isso eu curti. Alto fio de cartão de crédito, pastem no Freeform, legal, aproveitem. Não me traz muita... ok, né? A parte de você ter um pacote específico de esportes, ter um concorrente da ESPN direto dentro da Apple TV... Eu acho que pode até chegar a incomodar quem hoje está satisfeito ou satisfeita com o que tem de esportes lá. O MLS vai ser de graça no ano que vem, né? O futebol. Agora, Estados Unidos vai ter lá o Fórmula 1, também vai ter lá uns detalhes de assinatura lá, com quem assina por fora. Tem umas confusões. Mas era inevitável e agora você mostrou, né? Que sim, vai ter um pacote específico. Você vai assinar Apple TV se você quiser. E se você quiser ver esporte, assina um pacote complementar. É a volta da TV a cabo, do pêndulo de você tem tudo desassociado, depois tudo consolida de novo, desassocia de novo. Né? Então, o mundo girou, 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 caímos de novo na TV a cabo, né? Basicamente é isso. Eu, como um cara que não acompanha esportes de perto, só fico pensando que vai ser chato ficar desviando do assine esporte, cada vez que eu quiser ver episódio novo de sei lá o quê, né? Com a foto do Messi lá. Exato. O Messi do lado, o Hamilton do outro. Eu não sei quais são os outros Hamiltons, mas tem vários Hamiltons, né? Então, ok. Na parte também de segurança, todo o resto era meio esperado, assim. Esses me chamaram mais a atenção, primeiro, né, de confirmar coisas bacanas de mais longo prazo, e principalmente de saúde. Puxa, finalmente, né? Quantos anos faz que eu falo sobre ser um monte de dado com difícil interpretação e navegação, né? Então, se ela for fazer associado ou não uma assinatura, já ganhou o candidato a notícia do ano, sabe? De novidades do iOS aí. Seja lá quando isso for pintar. E de saúde ainda tem mais por vir, porque pelo que a gente encontrou ali no iOS 28, então estamos falando 2 versões para frente, eles devem melhorar as métricas do monitoramento de sono do Apple Watch. Isso inclui, por exemplo, mostrar o tempo que você ficou na cama, que hoje ele tem ali o tempo acordado, mas ele não tem o tempo que você só ficou deitado na cama, e isso parece que vai chegar em algum momento. Aí eu já não sei dizer se precisará de um Apple Watch novo para isso, mas o fato é que eles estão desenvolvendo esse recurso ali dentro pro iOS 28, e também tem uma flag que indica que o App Saúde vai chegar no Mac com o macOS 28. Eu me pergunto, nossa, precisa esperar tudo isso para habilitar um app que, né, já tem pro iPad ali, é só colocar ele no Mac, mas tá aí, tudo indica que no macOS 28 e no iOS 28 teremos melhor monitoramento de sono, App Saúde no Mac, e pro iOS 27 o que a gente encontrou foi algumas melhorias no aplicativo de fotos, que não dá para saber exatamente o que é, e também melhorias no sistema de emparelhamento de AirPods, que também, assim,
é um negócio que super rápido, né? Você abre o iPod, aparece a janelinha e o negócio emparelha. Eu não sei o que mais que dá pra ser melhorado. Aí provavelmente são coisas por baixo dos panos pra deixar o emparelhamento mais rápido, mais confiável. Mas tem referências a um sistema melhor de emparelhamento para AirPods pro ano que vem. Então, essas coisas foram encontradas nessa build interna do iOS, que a Macworld conseguiu ver, então lá tinham muitas coisinhas. Não quer dizer que tudo isso vai ser lançado de fato, porque, de novo, é uma build interna, os planos mudam, a Apple pode simplesmente olhar para um recurso e achar que ele não deu certo, não faz mais sentido, e aí o recurso é cancelado. É a mesma coisa para os produtos também, né? HomePod mini novo, tudo está suscetível a ser cancelado, mas são informações que vêm de uma fonte bem confiável, então muitas dessas coisas vocês podem esperar aí já pro ano que vem. Boa. O de foto é curioso, né? Que sempre que a Apple melhora, piora. Então a gente fica meio inseguro sobre... Dá até medo. Exato, né? E sobre os AirPods, ela vai ser obrigada, é meio inevitável, né? Na Europa já tá rolando isso, em outros lugares também, a tornar tão fácil o emparelhamento com terceiros quanto é o do dela. Então dá pra imaginar que ela tá inventando uma coisa nova para ter um outro diferencial, e aí a hora que brigar, aí no iOS 32 ela é obrigada também a abrir isso. Então eu tô vendo por aí, já que não vai ter diferencial, ela vai inventar um diferencial pra ainda assim ficar melhor no lado dela, e até ela ser obrigada a abrir isso também já passou bastante tempo, né? Então eu tô vendo meio por aí. Muito bem, obrigado ao Tim Cook por ter passado isso pro Felipe, para ele poder falar sobre isso aqui na fonte. Muito bacana ver o tanto de notícia que você ajudou. O Natal da Blogosfera achei muito bom. Mandou muito bem. E parabéns pelo tanto de vazamento que você fez, foi legal acompanhar ao longo da semana. E pra gente finalizar o episódio, eu pensei em trazer aqui, talvez rapidinho, porque estamos com uma boa hora e meia de episódio, uma retrospectiva, assim, né? Agora que o ano já tá basicamente finalizado, quarta-feira, semana praticamente finalizada, né? Como é que foi o ano da Apple? Quando você olhar para trás, pensa daqui a uns anos olhando para esse ano, né? O que você pensa que foi esse ano para Apple, de produto, de serviço, bastidores? Qual o saldo? Olhando pro todo, me parece que a Apple teve uns tropeços, né? Porque lançou o Liquid Glass, que ela queria que fosse algo muito grande, mas também foi muito criticado. Teve a questão de todos os executivos que estão saindo da Apple, querem sair da Apple. Isso também acho que marcou muito para quem cobriu a Apple. Viu tanto de notícia relacionada a pessoas que estão deixando a empresa, essa confusão com lançar o Liquid Glass. Ao mesmo tempo, produtos esquecidos, né? O Vision Pro que ganhou uma versão nova, mas que ninguém se importa e parece que já até morreu, né? Já esqueceram, já não está mais em destaque no site. Então, é também um produto que passou o ano, lançou versão nova e não fez muita diferença, mas que ao mesmo tempo a Apple continua ganhando muito dinheiro. A linha de iPhones desse ano é uma linha que eu achei que ficou muito... uma linha bem sólida, porque tivemos o modelo base que ganhou recursos bem legais, ProMotion, chip do ano, o modelo Pro que dá pra gente falar que é o Pro de verdade, que ganhou tudo que os usuários queriam, câmera melhor, mais bateria, ficou mais grosso, que o usuário Pro não liga pra isso, então uma linha bem consistente de iPhone, bagunça em outros aspectos. É mais ou menos assim que eu vejo o 2025 da Apple. E você, Marcos? Eu acho que tem diferentes jeitos que dá pra olhar pra isso. O principal é assim, vamos tirar a Apple Intelligence, vamos fingir que não existe. Não é muito difícil. Né? Foi um bom ano. Né? Tudo que a gente viu, especialmente parte de iPhone, tá tudo em velocidade de cruzeiro. Não teve nenhuma grande novidade criativa, mas tá tudo indo como o Tim Cook sempre fez, né? Estável e confiável. Né? E o iPhone, principalmente o iPhone 17 normal, ter recebido esse monte de coisa, tudo isso foi bacana, né? O resto foi meio ano perdido. Por ser muito estável, eu acho que teve muitas oportunidades perdidas, né? O fato, por exemplo, de êxodos de executivo. Não é nenhuma novidade. Eu escrevi no ano passado sobre isso lá no Mac Magazine. Tim Cook está falhando na sua última missão como CEO, que é conter o vazamento de cérebros, o êxodo da Apple. Então nem isso mudou. Até isso está estável, né? Até a saída está meio estável. Então, acho que essa saída de alto escalão que a gente viu nos últimos meses, ela nem é o principal problema. O principal problema é o bando de pessoal de design, de engenharia que faz mesmo as coisas, tirando a liderança, né? Que foi para a OpenAI, foi para a Meta, foi para várias concorrências.
O Liquid Glass é engraçado, o principal recurso foi a saída do Alan Dye. Acho que esse foi o principal benefício que o Liquid Glass trouxe pra todo mundo, né? Isso a Apple não anunciou na WWDC, mas veio depois, né? Assim como muita coisa do iOS 26. Então, assim, iPad também foi um ano blá. Se você me perguntar o que veio esse ano de iPad, eu não vou nem saber dizer. Eu nem sei se teve iPad novo esse ano, pra ser muito sincero. Porque é aquilo que eu falei no começo. É uma linha que só existe e segue sendo atualizada para manter com as tecnologias atuais, exceto o iPad Boy, que nem isso tem por conta da falta da Apple Intelligence. Que também não faz falta. Então, esse é o estado meio dele. Né? E nessa linha de ano perdido, a parte de Vision Pro, né? Nem dá para lembrar que existe. Aliás, nesse fim de semana, Michel Duarte Corrêa fez um post muito interessante sobre a experiência dele comprando o Vision Pro atual, né, que saiu com chip atualizado, e que ele está pensando em devolver, por todos os motivos que você deve estar imaginando já, mas o principal ponto do artigo dele é sobre a experiência inacreditavelmente ruim, que ele teve indo em várias lojas tentando comprar e não conseguindo, e numa das lojas ele fala, eu cheguei faltando 5 minutos, segurança falou assim, o que você vai comprar? Vai sem dinheiro? Tipo, oi? Hã? O que te interessa isso? Ele respondendo. Enfim, eu vou deixar o texto na descrição, vale a pena ler, né? Mas como tecnologia, também é... Assim, se ninguém se importou com o primeiro, as pessoas se importam com... Não se importam agora com M5, sabe? Deu no meio na mesma, né? Então, AirTag, né, um produto pequenininho, mas também ano perdido, Apple Intelligence ano perdido, Vision Pro ano perdido, iPhone ok, gostei muito do iPhone 17, como eu falei, e o resto da linha também segue sendo uma boa linha de iPhones. O iPhone Air é uma pena que não tenha rolado, acho que ele fez tudo o que precisava para ser um bom telefone, tirando a câmera, mas o mundo bocejou em resposta a ele. Né? E a limpeza do outro escalão era também inevitável. Melhor acontecer agora do que... A alternativa é o quê? Tim Cook anuncia aposentadoria para sair vai saber quando, aí começa a sair um monte de gente, qual que é a mensagem que isso passa? Né? Então acho que a ordem tá meio certa, por mais estranho que seja, e se um dos defeitos da era Tim Cook foi não fomentar uma evolução mais natural dessa passagem de bastão, né? Porque o principal ponto é, esse bando de gente está saindo, não tem ninguém para colocar no lugar. A parte de hardware, design de hardware, a gente falou semana passada, vem falando há tempos, né? Assim, caiu na mão do Tim Cook porque não tem ninguém para cuidar disso, o que é bizarro. Uma empresa do tamanho da importância da Apple, você não ter pessoas, assim, não tem gente talentosa no mundo? Improvável. Então é estrutural ali esse problema. Mas pelo menos limpa de uma vez. E eu sei que não é que nem série e ficção, mas sabe na série quando acontece uma coisa que você fala, nossa, não sei nem pra onde vai daqui, às vezes é bom você rebootar total. E foi o que aconteceu na Apple algumas vezes, e sempre o resultado foi, sempre não, na maioria das vezes foi um saldo positivo de não ter mais pra onde ir, né, a não ser pra cima. Então, que seja isso. Né? E quem tá falando assim, tá, mas ela é a mais valiosa do mundo, isso não quer dizer nada. Uma das, né? Isso não quer dizer nada. Em inglês tem uma frase que eu detesto quando ela é usada em muitas situações, mas agora eu vou usar porque eu concordo com ela. Que é assim, né? Que Wall Street não é a Main Street. O que diz que tá bem no mercado, mas isso não quer dizer nada no dia a dia das pessoas. Isso não importa muito pouco, na verdade. Então eu acho que é meio esse caso também ali da Apple, né? Indo pro ano que vem, eu quero saber do Felipe, eu espero que a Apple do ano que vem, do fim do ano que vem, seja muito diferente dessa Apple, pro bom e pro ruim, tá? Mas vamos ver se no ano que vem a gente vai estar falando sobre como é que foi o 2026 da Apple, ela ser irreconhecível do jeito positivo, do jeito ruim. A gente ainda vai estar falando sobre como o Tim Cook agora ele vai falar que ele vai embora e vai seguir lá. Pode muito bem ser isso, que já faz anos. Eu já previ 8 das 0 demissões, demissão não, né? Mas das saídas do Tim Cook, né? Todo ano eu acho que ele vai sair, ele segue lá, né? Então vai saber se isso vai acontecer de novo. Afinal tem o fator Trump aí, que é uma carta meio coringa, meio imprevisível, né? Mas então, agora que a gente falou sobre o que foi, o que você tá esperando da Apple no ano que vem? Eu espero que ela termine o ano melhor do que esse. Espero ver uma Apple mais coesa em todos os sentidos. A gente fala do design mesmo, Liquid Glass, que... É isso, eu não odeio o Liquid Glass, mas eu acho ele inconsistente. A experiência do Liquid Glass é uma no iOS, é uma no macOS, é uma no tvOS, por mais que eles tentem falar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, espero que a mudança no departamento de design venha para o bem. Espero que a Apple volte a ter mais atenção aos detalhes, que eu acho que é uma coisa que a Apple andou perdendo, atenção aos detalhes. Eles ainda têm com muita coisa, mas quem acompanha de muito tempo, né, até o Marcos citou o texto
que foi escrito lá sobre a experiência comprando o Vision Pro. Eu li essa matéria, inclusive. E é isso, a gente sabe que a Apple perdeu um tanto de atenção aos detalhes para muita coisa, então espero que eles consigam retomar isso e que eles consigam entregar produtos bons, apesar de tudo, que no final das contas é o que vale muito. Fico curioso porque ano que vem promete ser um ano grande em questão de hardware. Tem rumor de MacBook Pro redesenhado, tem rumor de iPhone dobrável, tem rumor aí de várias coisas que a Apple está fazendo que serão mais ousadas, então espero que esses produtos de fato se concretizem, sejam legais, sejam bacanas. Mas o principal é isso, que a Apple volte a ser uma empresa com mais atenção aos detalhes, que acho que tá faltando um pouco lá dentro. Concordo 100%. Acabou de me ocorrer, né? Que eu espero que o principal benefício do iPhone dobrável não seja que ele é dobrável, porque aí quem se importa tem que trazer outras coisas, tem que ter motivo, né? Talvez escreva sobre isso. Muito bem, pessoal. Obrigado a vocês todos e todas que acompanharam a gente ao longo desse ano inteiro, mandando follow-ups, feedbacks, perguntas. Eu tinha separado uma pergunta aqui pro fim do episódio, mas tá muito comprido, a gente vai deixar pro comecinho do ano que vem. Obrigado, tá? Vocês que recomendaram, que compartilharam ao longo das últimas semanas como a fonte fez parte do Top 5 podcast de vocês. É um orgulho danado cada vez que isso acontece. Obrigado de verdade. Obrigado também a quem patrocinou o episódio de hoje, né? A Firmou Consultoria e também a Gorilla Shield. E a você, Felipe, por o ano inteiro, especialmente hoje, ter ajudado a todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá saindo ou do que vai sair lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento para a Alura o IA sob o controle, e vocês encontram meus textos no 9to5 Mac. Obrigado mais uma vez ao longo inteiro pela audiência de vocês, e a gente volta no ano que vem. Um abraço e até o ano que vem.